Então, a perseguição sem querer espalha o evangelho entre os gentios, Atos 11, 19 e 20. Agora, aqueles que foram dispersos por causa da perseguição que ocorreu por ocasião de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, sem falar a palavra a ninguém, mas somente aos Eudim. Mas havia entre eles alguns homens de Chipre e Cirene que quando entraram em Antioquia também falaram aos gregos anunciando o evangelho de Yeshua Messias. Então Deus está permitindo isso, essa perseguição, para que se pregue o evangelho, né? Então o evangelho, ele tem que ser algo do seu conteúdo, do seu coração, para que você, em qualquer lugar, você fale abertamente, livremente, de uma forma espontânea, não obrigada, porque Deus não obriga ninguém a nada, mas você revela o seu amor a Deus quando você se compadece das almas e anuncia o evangelho. O evangelho, como eu falei na aula passada, ele é o poder de Deus para salvar. Veja só, Deus criou os anjos, um dos anjos pecou, derrubou outros anjos, e aí começou... Oh, meu Deus. A Oi, eu cancelei a Oi, ela não cancelou a minha linha, fica me cobrando todo dia, toda hora, e fica me ligando. Antes era a TIM. Desculpa aí, irmãos. Bom, então, como eu estava falando, veja só, gente, vocês precisam entender uma coisa muito séria sobre o Evangelho. Muito séria. Muito. Então, eu estou colocando ele como o poder de Deus para salvar toda a alma. Quando você fala salvar, é porque teve um evento que aconteceu na história da humanidade que levou a humanidade para uma condição que precisa ser salva. Paz, Senhor Jesus, irmã Ana Cleo. Entendeu? As palavras, elas têm códigos atrás. Quando eu falo cadeira, cadeira tem madeira, tem prego, prego tem indústria de prego, madeira tem floresta, então tem todo um contexto. Então, quando você fala salvar, é porque aconteceu alguma coisa que precisa retirar o povo daqui. Então, o que é? É a história da humanidade. Então, o evangelho está atrelado à história. Essa história que contam nas faculdades e tudo, é porque, às vezes, a pessoa não estudou o suficiente para perceber as falhas dessa narrativa humana. Mas está cheia de falhas. Então, a verdadeira história da humanidade começa lá no Éden, da humanidade. Eu não quero dizer da forma humana, porque a forma humana é a forma de Deus e a forma dos anjos. Então, tem anjo caído com formato humano, tem demônio com formato humano. Na verdade, até os anjos e os demônios, eles podem mudar de forma. Mas eu quero dizer assim, que esse homem de carne e osso, que fica com o mesmo rosto e vai só envelhecendo, se chama humano, certo? E ela começa lá no Éden, porque foi feito do barro, moldado do barro. Então, a palavra de Deus, você pode colocar qualquer teoria, evolução, todas essas coisas aí, se você for examinar a fundo essas teorias, você vai ver contradições horríveis. E só sustenta ela quem acredita que essas coisas são, assim, razoáveis e quer manter o seu status quo na sociedade onde ele está vivendo. Porque quando a pessoa fala que não acredita na evolução, ele é perseguido dentro da universidade. Então, se você quer realmente ser fiel a Deus, você tem que tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, porque Satanás, ele entrou na nossa carne, então tem que renunciar para arrebentar com a carne e enfrentar esses obstáculos. Porque lá na frente, quando Jesus se revelar agora, nesse final dos tempos, é que você vai tirar toda a história limpo. E você vai ver a falsidade que era toda essa ciência humana. Existem muitas ciências que foram fabricadas, falsamente fabricadas. Tá? A matemática é a mais assim exata, vamos dizer. Tem coisas na matemática que não se aplica à realidade, e tem coisas da realidade que não se aplica à matemática. Então, os dois conjuntos não são os mesmos. A lógica não é a mesma coisa. A física tenta descrever a natureza, só que a física agora está muito atrelada ao lado místico, espiritual, porque agora está vindo esses anjos caídos, esses extraterrestres, entre aspas, e ela vai tentar justificar ela como ciência de avanço tecnológico por meio desses demônios. Por quê? Porque eles ignoram a origem desse povo que está vindo aí. Então, é uma coisa seríssima.
Eu, para entender todo esse negócio, eu tive que estudar desde os Gênesis até o Apocalipse, investigar, fazer tanta pesquisa, tanta coisa, enfrentar tanta luta espiritual, tanto demônio, tanta porcaria, vocês não fazem ideia. Para ter pelo menos uma síntese, para contar para vocês, né, que eu coloquei aqui nesse livro aqui, para poder ficar registrado como um documento, né, da situação que aconteceu conosco, desde a eternidade, desde lá do céu, certo? Anjos caindo, Deus criando a humanidade, Deus criando o Gênesis e assim por diante. Então, quando você está obedecendo a Deus e sendo fiel, você está defendendo o universo, porque Satanás quer tomar conta da criação de Deus. Esse é o intento. Derrubar o homem, derrubar os anjos, só foi uma parte do plano dele. E agora, nesse final dos tempos, ele está tentando fazer isso por meio científico, por meio tecnológico, por meio de guerra, por meio de mutação genética, por meio de todas essas porcarias que estão injetando nas pessoas. Tá? Eu não posso falar muito aqui, senão eu já peguei um strike aí do YouTube. E você entendeu? É uma estratégia diabólica. Quando Satanás ele trabalha no coração da pessoa, a pessoa não sabe que é comandada por Satanás. Ele é um idiota útil, que a gente chama. Idiota é aquele que é manipulado, útil para o inimigo, mas não sabe que não sabe, ou não sabe que é manipulado por inimigo. Certo? Agora, existe aqueles que são os que estão ligados direto a esses anjos caídos, que conversam e recebem as instruções e passa para as outras camadas para que haja esse domínio no mundo. Desde que Adão caiu, os governos do mundo foram colocados pelo inimigo. Aí Deus teve que levantar um povo e colocar um governo dele. Só que esse povo foi falho, foi fraco, teve Davi que foi fiel, pecou, mas Deus o perdoou. Então, é uma guerra espiritual, uma guerra grande. Então, manter a nossa alma fiel é manter a nossa essência e a história correta da humanidade. E também vamos dizer assim, o reino nas mãos de Deus. Porque Deus não vai perder esse reino, mas nós podemos perdê-lo. Se nós cairmos, Deus põe outro no lugar. Naquele lugar que era para o céu, era para você, Deus põe outro. Deus não vai perder, porque ele falou na palavra dele que ele vai cumprir o propósito dele. Então, a filosofia e a história coloca que os homens constroem a história e fazem as histórias acontecer. Isso é mentira. Quem faz a história é Deus. Só que Deus deixa o homem livre para fazer muitas coisas, porque Deus ele não é opressor, ele dá o livre-arbítrio. Só que agora Deus começa a interferir na história. E essa história vai correr em paralelo. Quando ela começar a correr em paralelo, o povo de Deus vai sair por um lado e o povo do inimigo vai sair por outro. Entendeu? Então é isso que tem que ter essa confiança, essa firmeza para pregar o evangelho. Porque senão as pessoas falam assim, mas é tudo mentira, é tudo religião, é tudo invenção da cabeça, eu posso crer no feijão mágico, eu posso crer na Aparecida, eu posso crer em qualquer coisa. Não. Se você crer numa estupidez, você vai se tornar estúpido. E vai morrer, vai perecer. Você tem que crer na verdade. E a verdade é Jesus. Foi anunciado. E ele deu provas disso através da sua vida e da sua ressurreição. Quarta declaração resumida. E a mão de Jeová estava com eles. Um grande número de gentios creu e se voltou para Jeová. E Jeová quer dizer aquele que era, que é e que há de vir. Que está no passado, no presente e no futuro. Né? Então não tem para anjo, não tem para demônio, não tem para anjo caído, não tem para nada. É só ele. Então agora, no final dos tempos, vai surgir essas teorias dos Anunnaki, dos Babilônios, vai surgir tanta porcaria, até aqueles deuses gregos, né, os hecatronquios, aqueles monstros gregos, Cíclope, essa porcaiada toda que foi Satanás que manipulou a genética, vai aparecer, gente, vai aparecer. Tá? Essas lendas gregas todas não são lendas, não, vai aparecer. E isso vai fazer a humanidade aceitar eles como se fosse uma evolução, como se fosse um mundo, um povo vindo para evoluir a Terra, que eles são os primeiros e nós somos depois deles, criados por ele. Tudo mentira. Bom, então lá em Atos 11, no verso 2, estava falando da circuncisão. Estes da circuncisão eram aqueles que foram criados como fariseus e se tornaram crentes. Atos 15, 5.
Gálatas 2, 4, 11 e 13. Eles aprenderam a falsa autoridade da Torá oral fictícia, isto é, todas as mudanças e leis feitas pelo homem. Então, a lei de Deus foi dada e ela não pode ser alterada. Só que os fariseus estudavam a lei e, para dizer que eles estavam protegendo a Torá, eles começaram a criar mudanças com mandamentos humanos, promulgados pelos rabinos farisaicos que definiram o judaísmo do primeiro século. Este incidente é o primeiro de muitos em que os crentes do primeiro século tiveram que lidar assim, como Yeshua fez com as tendências religiosas daqueles como fariseus. Então, veja só, esse negócio de tornar uma verdade uma religião é uma estratégia diabólica, que é uma forma de tirar a credibilidade. Então, o inimigo, ele procura fazer Deus se passar por mentiroso. Em tudo, em tudo, em tudo. Porque, ó, se você é um mentiroso, você pode falar a verdade uma vez ou outra. Mas se você é verdadeiro, você tem que ser verdadeiro sempre, não pode mentir nunca. Então é isso que ele quer, que Deus passe como um mentiroso. Aham, isso.